Sejam bem-vindos à atualização da camélia. A camélia já tem 11 meses após a última intervenção. É uma espécie muito interessante para se fazer bonsai. Eu super indico fazer bonsai de camélia. É uma camélia que tem uma base muito grande. Estamos falando aqui de uma base de 20 centímetros, então é uma planta bem grande. Agora eu preciso dar uma atenção aos primeiros galhos aqui. Temos esse primeiro galho, aquele galho do fundo. O segundo galho aqui eu preciso dar uma atenção, porque a parte superior aqui está crescendo muito e aqui está crescendo muito pouco. Aí ele até engrossou bastante, até comparado aos ramos de cima, engrossou bem, mas faltou uma poda aqui na parte superior. Então esse controle de energia na camélia é muito importante. Após a última intervenção, que foi realizado os cortes e toda essa parte de limpeza em alguns pontos nas raízes e foi colocada a pasta cicatrizante. Muita coisa está fechando, funcionou muito bem a pasta cicatrizante utilizada, a planta está com bastante saúde, cresceu bastante. A parte de nebária que vamos trabalhar posteriormente, ela já está um ano aqui, então está se fixando. Eu vou deixar mais um ano e talvez no próximo ano a gente faça mais uma redução de raízes. O importante agora é deixar a planta se recuperar bem, mas não esquecer de estar trabalhando a parte aérea. Além da indicação da camélia, eu vou deixar passando aqui para vocês algumas imagens de outras camélias enquanto eu realizo o trabalho aqui de seleção padrão que vocês já conhecem e vão acompanhar de perto. São plantas bem interessantes que até mesmo ocuparam espaço na Cocofu. Então a camélia é uma planta legal, uma planta interessante e pode ser muito bem aplicada no bonsai. No Brasil a gente vê muito pouco, mas lá fora tem bastante bonsai de camélia. Um ponto importante que eu já havia comentado antes é quando ela coloca 3 ramos no mesmo ponto. Ó. Esse terceiro ramo aqui, ó, normalmente ela tem esse detalhe aqui. Esse está até com a ramificação mais perto, mas está muito próximo do outro galho. Ó. Então eu vou tirar esse do meio e ficar com esse aqui que está um pouquinho mais espaçado aqui. Ó. E aqui ia ficar muito colado um no outro, ó. Ia ficar muito próximo do outro ramo aqui, ó. Bem próximo, separado. Aqui a gente já tem mais um ramo que está querendo se dividir. Eu vou voltar ele um pouquinho para trás aqui. Eu vou deixar ele em crescimento ainda. Nem vou fazer a poda aqui. É mais essa seleção se tiver 3 galhos no mesmo ponto. Aqui eu tenho mais um ponto desses que eu posso estar mostrando para vocês. Ó. Acabou nascendo muito próximo aqui. Ó. Esse ramo. Eu tenho o ramo do meio e esse aqui. Então para dar um pouquinho mais de espaçamento. Mas não vou poder ele. Essa parte de retrocesso aqui, nesse segundo galho que eu quero que engorde, eu não vou fazer muita poda, tá? Já para fazer os detalhezinhos e a planta aí cicatrizando, bem legal. Então, esse segundo ramo aqui, finalizado. Quero mostrar também como engordou a parte do fundo dele, como ele está fechando a cicatriz. Isso fica bem claro aqui, ó. O ramo descendo. Aqui, essa área aqui não tinha, ó. Ó como está fechando, como está vindo. Bastante força aqui para o ramo, ó. Cicatrização que tá ficando legal. Então vai puxar mais, vai fechar melhor ainda aqui. Falando um pouquinho desse primeiro patamar, esse aqui foi aquele broto que apareceu, um broto muito interessante. Esse aqui vai ser o nosso primeiro galho. Eu vou realizar somente uma tração na planta agora, porque durante o verão o crescimento dessa espécie aqui é alto e vai marcar com certeza. Eu vou trabalhar com tração aqui nesses ramos e já está posicionando esse primeiro patamar aqui que está bem interessante. Tem os ramos ladrões aqui, pelo menos deles, eu já vou estar tirando aqui para não estar atrapalhando. E apareceu um ramo, lateralmente ele, um ramo ladrão, claramente um ramo ladrão, eu vou mostrar para vocês. Esse tipo de situação aparece com frequência na camélia também. Estamos falando desse ramo e o ramo ladrão está aqui atrás. Ó. Um ramo bem forte até. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu conseguir mostrar aqui, ó, o ramo lá e o ramo ladrão. Tá bem forte aqui em cima já. Vamos retirá-lo também. É importante também já estar trabalhando com a tração em alguns pontos, porque chega a um certo nível, basicamente como esse galho aqui, fica impossível tracionar depois, tá? Mais ou menos, esse galho aqui, ó, ainda é possível tracionar,
mas uma espessura de um dedo. O meu dedo aqui. Ah, difícil falar de espessura, vamos medir o meu dedo. Vamos medir o galho. Quando o galho já pegar basicamente um diâmetro de 1 centímetro, já vai ficar muito difícil tracionar ele, ó. Muito difícil. Muito difícil mesmo. A partir de 1 centímetro já fica difícil de estar tracionando. Esse aqui já tem 1,5 centímetros. Ó, se eu não tivesse feito a tração quando ele estava naquele brotinho pequeno ainda, ia ser muito difícil eu estar trazendo agora. Agora esses galhos menores aqui, é bem tranquilo a tração. Vamos começar com a poda da parte superior e eu já vou mostrar as camélias aí, cocofu para vocês aí. Vou dar uma redução boa aqui, selecionando 2 ramos. Naquele esquema que vocês já conhecem. Alguma coisa que na parte superior, se você quer tracionar, deixa ele mais longo. Traciona num ponto que tu não precisa mais, e mesmo se o arame marcar, aquele ponto vai ser retirado. Então, não vai ter problema algum. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu caso queira tracionar ele aqui, ó, posso prender o arame firmemente aqui, bem de boa. Vou manter ele tracionado, aqui vai continuar crescendo normal, mesmo se marcar aqui, tu vai fazer a poda posterior para trás, não tem problema algum. Vou iniciar já com a questão da tração para alguns galhos que eu quero já posicionar. Esse aqui é um deles. Tração finalizada. Um outro ponto que eu quero mostrar, principalmente para os iniciantes, às vezes você faz uma tração e puxa um ramo reto aqui. Às vezes só de tu inclinar ele em um outro ponto, tu ganha um outro movimento, que é o caso desse ápice, que eu vou estar puxando um pouco mais para a esquerda para afastar desse aqui, não só descer, trazer ele para cá e também está preenchendo essa área aqui. Agora finalmente as trações finalizadas. Podem observar que a planta, essa parte aqui eu não podei, todas as pontas aqui, vamos deixar em crescimento esse segundo galho. Esse primeiro então, eu vou deixar se alongar bastante para ganhar o diâmetro aqui, que eu preciso que seja um diâmetro de um bom calibre, está muito longe disso. Vamos continuar com a adubação. Eu acredito que em mais um ano, se eu deixar se alongar aí, eu consiga pelo menos dobrar a espessura. Está um pouquinho acima de 10 ali. Quem sabe para o próximo ano, se eu tiver um diâmetro de 20, vai ficar muito legal. Deixa eu dar um giro aqui. Ganhamos bastante em ramificação, principalmente nessa parte que é o fundo aqui, vai ficar um pouco inclinado aqui, mas essa parte do fundo, bastante ramificação, vai preencher bem legal aqui a parte do fundo. Essa aqui seria uma lateral. Uma coisa interessante que eu vou mostrar mais de perto é o movimento que eu estou querendo fazer aqui com essas trações. Então eu realizo movimentos para ganhar curva em alguns galhos, pequenos movimentos. Vou estar mostrando um pouquinho mais próximo para vocês agora. Ó, olhando de cima vocês vê um pequeno movimento aqui,
um movimento aqui para esse outro ramo. Então eu estou puxando ele um pouquinho mais para cá, depois dessa brotação vai estar levando ele para lá, a gente vai ganhar conicidade e vai ganhar um movimento aqui. A questão aqui, ó, tem um movimento, depois eu aproveito essa brotaçãozinha que vai vir aqui ou de uma folha da frente e trago para cá, então eu vou estar ganhando movimento nesses galhos aqui. Mesma coisa lá, vou manter eles bem compridos mesmo, tá? Só para mostrar um pouquinho mais do trabalho realizado. Fechou bem aqui, ó, bem legal. Tá fechando legal, tá ganhando bastante. Esse primeiro galho só precisa ganhar diâmetro, mas vai ficar uma planta bem interessante. Bem legal aí, hein? Quem tiver alguma dúvida sobre camélia, substrato, poda ou ficou qualquer dúvida relacionada ao trabalho e o que foi executado hoje, sinta-se à vontade, coloque nos comentários e eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!